Boa noite. Imagino que você esteja aqui cheio de alegria para acompanhar um pouquinho dessa novidade do CBMC apoiando os princípios do reino. E a gente costuma citar aqui, pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Ou, como diz uma outra versão, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Boa noite, muito obrigado por sua presença aqui acompanhando com a gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre princípios do reino, sobre ministério, e vamos falar um pouquinho do CBMC e de discipulado. Eu não vou estar aqui sozinho, quem vai estar comigo aqui é o Ricardo, o pastor Ricardo Maiolini, e também o Liong Khan vai aparecer e vai dar também uma palavra conosco agora. Vem aí, Leong, bem-vindo, boa noite, diretamente de Curitiba. Tá no mudo. Agora tá me ouvindo, certo? Certo, bem-vindo, Leong. Leong. Muito bem, é um prazer estar aqui com vocês todos em mais uma iniciativa aí. Esperamos que vocês gostem desta live, né, deste evento, e esperamos muita interação aí. Vamos ver o que queremos saber da percepção de vocês. Queremos que vocês conheçam o CBMC, conheçam ao time que está participando, né? Nós somos responsáveis também pela emissão do Maná da segunda, então é bom dar a cara, né? É bom saber quem é que está por trás de todo esse trabalho. Então, sejam bem-vindos e que o nosso Deus possa estar nos guardando, nos abençoando, né, a todos. E eu volto a palavra, então, para o Juan, e o Ricardo também já vai aparecer daqui a pouco, certo, Juan? Isso aí. Agora nós vamos ter o Ricardo participando conosco. Hoje ele é o nosso entrevistado e vai compartilhar um pouquinho da experiência dele. Boa noite, Ricardo, bem-vindo. Graça e paz, Juan. Bênção de Deus sobre a vida de vocês. Hoje eu estou numa posição diferente das demais quando apareço por aqui. Tá? Em geral, eu é quem entrevisto. E hoje, a partir desse novo formato que a gente tem aqui do Princípios do Reino de Deus, eu vou ser o entrevistado. É isso aí. E nós estamos muito felizes com a tua presença. Amém, amém. Hoje a gente vai falar um pouco de princípios do reino de Deus na vida ministerial e no discipulado. Exatamente. Aliás, vamos começar orando. Você não gostaria de orar por nós, Ricardo, para a gente poder começar a conversar? Acho que o pessoal está muito entusiasmado e já fazer perguntas. Por favor, comece orando aqui. A gente sempre começa orando. Por favor. Amém. Amém. Oremos. Bom, Pai, obrigado porque a tua presença é real e é verdadeira no nosso meio, Deus. Nos ajude que muitas pessoas possam ser impactadas hoje aqui, que muitos conheçam o teu nome e vivam o teu reino. Muda as nossas concepções, trabalha segundo o teu propósito e que a gente possa cumprir a tua vontade. É em nome de Jesus que oramos. Amém. 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 Muito bom. Vamos lá, Ricardo. Conta pra gente um pouquinho, assim, num breve resumo, como é a história da sua vida e como você chegou a conhecer o CBMC, como uma organização que tem esse propósito de levar a mensagem de Cristo no ambiente profissional. Conta um pouquinho pra gente, compartilha aí. Amém. Juan, eu sou cristão desde pequenininho. Fui evangelizado em Campinas, numa igreja batista. Uhum. E o casal que me levou para a igreja, seu Otaviano, dona Valdirene,
ela já está com o Senhor, eles tinham um filho na mesma idade que eu, e a gente começou a caminhar junto e participar de algumas atividades. Eu entendo que, por um lado, ali foi o início do discipulado, né? Tive alguns problemas na caminhada, mas isso desde os 7 anos eu já frequentava a igreja. Já aos 14 anos acabei me afastando da igreja, fiquei um tempo distante. Quando eu volto para a igreja, eu volto no seminário de teologia. E aquele bate-papo que eu tinha lá atrás me ajudou muito. Aos 21, né, já como alguém que voltou para a igreja, voltou como um estudante, um seminarista, né, e fico mais, pelo menos uns 7 anos, 28 anos mais ou menos, quando eu recebi a minha ordenação pastoral. Mas ainda tinha algumas dificuldades com a questão de como proceder na caminhada, como poder trazer a ideia dos meus irmãos, como trazer isso de maneira mais clara, mais simples. E aí, há 2 anos, 2 anos e meio aproximadamente, o Maná de Segunda, que eu acompanho já há muito tempo, enviou um e-mail dizendo, olha, a gente vai ter uma reunião que vai falar a respeito de discipulado, que é um dos pilares do CBMC. E nessa reunião eu conheci você, né? Você me apresentou alguns materiais, entre eles esse livro que eu tenho usado muito, A Formação do Discípulo, do Kate Phillips, e o grande trabalho do CBMC, Operação Timóteo, né, que eu tenho usado em alguns processos de discipulado. Uhum. E ali eu aprendi a ser discípulo. Mas a gente está recebendo também mais um irmão do CBMC que eu tenho a grande alegria de dizer que ele é meu amigo, meu irmão, e foi um dos melhores presentes que eu recebi quando aniversariei, né? Nosso irmão Sami, e ele me deu uma oração de presente. Bem-vindo, Sami Stachoa. Bem-vindos vocês à minha presença. Estamos aqui conversando com o Ricardo, ele está contando para nós como veio a conhecer o CBMC e como que isso aconteceu na vida dele, como ele teve um discipulado, ainda como criança, influência positiva de amigos, os pais de um amiguinho dele na época. E legal que o Sami chegou, porque o Sami vai poder compartilhar conosco um pouquinho da história do CBMC aqui no Brasil, porque quando eu cheguei no CBMC, o Sami já era participante há muito tempo. O Sami é dos T-Rex, né, como a gente fala. Sami, dá uma pitada rápida e conta pra gente um pouquinho da história do CBMC aqui no Brasil, só para colocar o contexto para o pessoal. Pessoal, o CBMC chegou ao Brasil há aproximadamente uns 40 anos atrás, através de um missionário americano, cuja esposa já era secretária do CBMC nos Estados Unidos, e ele começou a procurar pessoas que estivessem interessadas em levar o conceito do discipulado, e o conceito do discipulado vinha junto com um pacote de informações. A Operação Timóteo, como agora o Ricardo estava mostrando, uma ferramenta fantástica que é o Maná da Segunda, e uma ideia de usar cafés da manhã para reunir pessoas no ambiente de trabalho e dividir um estudo bíblico, levando sempre pessoas a conhecer mais o que é a Bíblia, como é que é o conteúdo da Bíblia, e, acima de tudo, trazer o conceito do discipulado na ponta da língua.
Aproximadamente uns 25 anos atrás, eu fui atropelado por uma liderança do CBMC, quem foi o grande mentor do Maná da Segunda, que é o nosso irmão Sérgio Fortes, e ele me vendeu o projeto CBMC. E foi aí onde nós começamos a nos preocupar com traduzir o Maná para o português. O Maná chegava aqui em inglês e chegava via fax. Pessoal, vocês lembram do que era uma máquina de fax? Então, chegava via fax. Não é da minha época. Eu sei que não é da tua época, mas chegava na máquina de fax e a gente retransmitia somente para aqueles que sabiam inglês, porque também não tínhamos a capacidade da tradução. Aí fomos caminhando nesse projeto devagarzinho e aí tivemos o privilégio de tropeçar no nosso irmão Liong, que está aqui, e um pouco mais para frente, num dos cafés, o Juan veio se juntar a nós, e tem mais alguns outros irmãos que ainda são ativos dentro desse projeto, que agora não estão junto conosco, mas tem sido realmente um pilar da disposição de servir a Deus, com todas as dificuldades de manter o ministério funcionando, com todas as dificuldades de enfrentar os desafios do dia, mas sempre cheios da disposição de ensinar, dividir ensinamentos, procurar aprender como levar melhor a palavra, que é talvez a parte mais complicada de tudo. Em momentos onde você está vivendo dificuldades, você não perder a esperança na grandeza do nosso Senhor e continuar distribuindo bênção. Esse tem sido realmente o grande projeto, distribuir bênçãos para todo mundo. Legal, obrigado, Sami, pelo seu um pouquinho da sua história aqui conosco. Liong, quando eu cheguei, você também já participava no CBMC. Conta rapidamente como foi que você se conheceu o CBMC e como isso fez diferença para você na sua vida e para você compartilhar Jesus com as pessoas. Amém. Na realidade, eu conheci o Sérgio Fortes quando nós estávamos trabalhando em lugares diferentes, né? Então, na realidade, o Fortes era o meu cliente. E nós tivemos uma interação, primeiramente, de negócios, né? E vimos que a postura, a atitude, né, eram de alguma maneira diferentes, né, das posturas e atitudes tradicionais de um ambiente de negócios, né, de um ambiente corporação, né, e aí nós vimos, puxa, finalmente nós perguntamos, você conhece a mesma pessoa que eu, né? Falando sobre Jesus, né? Aí nós dizíamos, puxa, é mesmo, uma agradável surpresa que no mundo corporativo, no mundo empresarial, eu pudesse encontrar alguém que partilhasse dos mesmos valores, dos mesmos princípios, né? Aqui o título é Princípios do Reino, né? E descobrimos que tinha o mesmo princípio. E um dia começamos a interação, e um dia o Fortes veio com essa, não é com essa ideia, mas dizendo, eu conheci um pessoal que também tem a mesma partilha das mesmas coisas que a gente, né? Ele se chama era o nome CCHN, não é? Como é que é, Sami? Comitê Cristão de Homens de Negócios, isso aí. Isso, CCHN, era o CCHN. E a diferença era a proposta deles era diferente, porque a gente já conhecia outras organizações, mas eram organizações que faziam grandes eventos, né? Faziam grandes jantares, né? E o CBMC, o CCHN, na época, eles estavam falando, não, vamos quando alguém falar com alguém a respeito dos princípios do reino, vamos falar um a um.
qual melhor ideia do que falar um a um, cara a cara, olho a olho, né? Sabendo da sua vida, sabendo... Porque é muito fácil um cara ir lá na frente e falar sobre Jesus, mas, na realidade, depois você não conhece, você nunca mais vai vê-lo, provavelmente, e a proposta do CCHN não era essa, a proposta do CCHN era envolvimento, era um a um, né? Até o mote do CBMC, do um virará mil, né? Em inglês é assim, né? Na tradução no inglês, vem de Isaías 62:1, né? Diz que conecte-se com uma pessoa, ganha para o reino, faça com que ela conheça, né, as mesmas coisas, tenha os mesmos princípios, não só cristãos, quer dizer, tem os mesmos princípios cristãos, sim, não só na igreja, mas no seu ambiente de trabalho, onde você está atuando, seja você empresário, seja você um profissional de uma corporação. Aí isso me tocou bastante, né, pessoal? E era uma ideia diferente. Eu acho que isso que me captou, fez com que eu tivesse mais interesse. Aí estou desde lá, né? Eu não vou falar o ano, porque é muito velho, mas eu acho que foi entre 94 e 96. Então, o que eu queria te cumprimentar, Leon, é uma coisa maravilhosa. Quando você falou sobre outros tipos de movimentos querendo levar Jesus Cristo para empresários, a grande diferença é o discipulado, porque é aí onde você consegue criar alianças de longo prazo. Quando você tem esses eventos, mega eventos, com centenas de pessoas, milhares de pessoas, de repente, você se perde um pouco no relacionamento, você não cria um canal de conversa. E a ferramenta do discipulado é justamente aquilo que te leva a ser um a um. E é esse um a um que tem sido realmente o grande objetivo de você divulgar Jesus na medida de cada uma das pessoas que eu quero receber. A forma que cada um de nós recebe Jesus é diferente, mas todos nós temos a mesma sede, a mesma fome, a mesma necessidade de um Redentor. E isso que o Leong colocou é talvez o grande diferencial de outros grupos que levam Jesus. Cuidado, nós não queremos dizer que é a melhor solução, não queremos dizer que é a única, mas é uma solução que tem sido eficaz e eficiente nesses anos todos. Sem dúvida. Sem dúvida, isso faz muita diferença, realmente se cria um elo. Vamos aproveitar. Ricardo, como você tem feito? Você tem uma empresa também, né? Então, quando você está fazendo o seu trabalho, como você faz para apresentar Jesus e o que você conheceu do CBMC, como isso se conecta com o que você fazia, o que você aprendeu de novo com isso? Me conta um pouco mais, e para todo mundo, um pouco mais a sua experiência com o compartilhar Jesus no ambiente profissional. Não só eu tenho uma empresa, sou empresário também, mas eu também sou pastor. E isso fez com que eu fizesse uma aproximação, né? Eu falo um pouquinho daquilo que eu vivo, eu falo um pouquinho daquilo que é, de fato, o meu core business. O meu core business é Jesus. É Ele quem é a ação principal da minha empresa. E com isso eu digo que eu não tenho clientes, eu tenho amigos. E a gente fala do dia a dia, das coisas comuns, né? E alguém me disse há um tempo atrás, Jesus combina com tudo. Né? Tá chovendo, você fala de Jesus, tá sol, fala de Jesus. Jesus combina com tudo. E quando eu vou fazer a decoração de alguém, eu digo, olha, não sei se eu já comentei com você, eu sou pastor,
e a gente vive Jesus. Eu acho que eu posso te oferecer o melhor serviço porque eu vou fazer para você como eu estivesse fazendo para o próprio Jesus. Tá? Isso traz proximidade. Traz proximidade. Eu queria só dizer que a gente tem algumas pessoas que estão aqui falando conosco na live. Né? A Fátima está dando graça e paz a todos nós. Né? A Nancy trazendo a paz do Senhor. A gente tem uma visita ilustre, presidente do CBMC Latino, Jesus São Pedro. Né? Saludos! Para o Jesus, nós vamos mandar uns saludos e buenas noches, né? Isso, saludos e buenas noches. Bienvenido, bienvenido, hombre. Edmilson também está aqui conosco, né? Boa noite, Edmilson. Tarcísio, meu discípulo, grande Tarcísio, amigo querido do coração. Um abraço para o Tarcísio. Gente, quantas pessoas interessantes nós estamos colocando nessa live. Que bacana ter todos vocês junto conosco e ouvindo todas essas histórias, né? No decorrer do tempo, pessoal, nós todos viramos contadores de histórias. Ricardo, capricha na tua. Eu queria convidar o pessoal que está entrando aqui na live, que deu a sua curtida, deu o seu joinha, compartilhe essa live nas suas redes sociais e use também o nosso chat para fazer perguntas, que a gente vai bater um papo aqui sobre ministério, sobre discipulado. E voltando na questão do discipulado, Juan, nesse bate-papo, nessa conversa com os meus clientes, nas conversas com os amigos, eu percebo muitas vezes a necessidade de ter um bate-papo mais profundo, falar um pouquinho mais de Jesus. Né? Não um Jesus comercial como é o que vendem por aí, né? Mas falar daquele Jesus que transforma vidas. Sim. Daquele Jesus que caminha com o abatido, que suporta, dá sustentação ao necessitado. E eu acho que isso faz toda a diferença. Esse é um ponto bem interessante. Eu queria comentar uma coisa que me chamou muito a atenção. Quando eu cheguei no CBMC, eu conheci o CBMC no final de 98, e em 99 eu já estava efetivamente caminhando, aprendendo, e foi com o CBMC que aprendi sobre discipulado. Mas uma coisa que foi muito marcante para mim numa das reuniões que a gente fazia na época é muito fácil para as pessoas falarem de Jesus, Jesus fez a minha vida ficar ótima, que a graça e paz, Marcos Feliciano aí está conosco, mas como eu dizia, Jesus, eu falo com entusiasmo quando a vida está muito boa. Mas e quando a vida não está boa, Ricardo? Quando as lutas estão vindo e a gente está literalmente na tempestade e Jesus ainda não chegou, não apareceu caminhando, ou ele está caminhando e nós estamos dando uma de discípulos achando que é fantasmas, que não existem, né? Já tinha essas bobagens naquela época. E quando a coisa está difícil, Ricardo, conta para nós, ainda mais que você é pastor e empresário, como você se coloca? Juan, eu conversava isso inclusive hoje com alguns amigos. Né? Eu sou fruto de um momento na igreja onde a palavra de ordem, talvez alguns dos que nos ouvem aqui possam lembrar dessas frases, era resignação. Então, a gente precisava ser resignado. Mas quando eu vou para o seminário, eu ouço muito dessa questão do triunfalismo. Tá? Então, nessa época que eu vou estudar no seminário, que eu vou me formar em teologia, o triunfalismo era a palavra de ordem. Todos os sermões que falavam a respeito, por exemplo, do profeta Elias, falavam que ele havia vencido os discípulos de Baal, os discípulos do poste ídolo, que ele orava e caía a chuva, quando ele clamava a Deus vinha o fogo, e
multiplicava a farinha da bacia, o azeite da botija. E essa pregação, de certa maneira, me marcou muito, porque era uma pregação muito comum quando eu fui fazer seminário. Mas, tempos depois, eu ouvi, hoje já não tão grande quanto na época, Caio Fábio, e ele falando do Elias, que foi para a caverna. O Elias que estava com medo de Jezebel, uma mulher, né? Então, ele fugiu, depressivo, na caverna. E aí eu comecei a ver que o evangelho era muito maior, que falava de todos os momentos da vida. Não apenas uma parte da vida, mas pelo contrário, de todos os momentos. E isso me fez olhar para o evangelho de uma maneira diferente e singular. Conheci nessa época o Pacto de Lausanne, já era anterior, mas eu conheci o Pacto de Lausanne, a missão integral. Não que eu não posso dizer hoje que eu faço parte, porque senão vão me associar a algum grupo político. Enfim, não é essa a questão, mas é acima disso, né? O evangelho todo precisa ser pregado para o homem todo. O Sami, como alguém que de origens judaicas, né, bem deve conhecer essa expressão, né? O evangelho integral, né? Quando a gente no Oriente fala shalom, não fala apenas a paz, é muito mais do que isso. É que o seu corpo, a sua mente, o seu espírito esteja em consonância com a paz que é acima da paz comum, a paz do eterno seja derramada sobre as nossas vidas. E é esse evangelho todo que a gente precisa falar, pregar, ensinar para as pessoas. Tá? E o discipulado serve para isso, porque quando a gente ensina, a gente fala do evangelho todo para todas as pessoas, e que esse evangelho, de fato, faz diferença. E aí a gente pode dizer como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu mortifico aquele meu velho eu posso dizer: sei passar por necessidade, sei passar por fartura. Posso tudo naquele que me fortalece. Coisas boas ou coisas não tão boas assim. Bem interessante isso, Ricardo. E eu acho que aqui a gente pode dar uma pitadinha para o Sami também, porque, claro, todos nós, Rodolfão, grande irmão, boa noite, estou mandando mensagem aí, mas todos nós já passamos por dificuldades. Eu também não sou diferente, inclusive conheci a Cristo numa situação bastante confortável da vida e logo em seguida, como dizem, né, o típico linguajar cristão, fui parar no deserto, né, e tive momentos muito difíceis onde me mantive firme, aprendendo mais de Jesus e graças a Deus cresci. Mas eu me lembro de quando cheguei ao CBMC, de conversando com o Sami, e ele comentou muito sobre as dificuldades. O Sami também é empresário, Leong também. Sami, conta um pouquinho para a gente como tem sido esses tempos de ser empresário, de enfrentar dificuldades e de superá-las. Conta um pouquinho para nós e para aquele que está acompanhando conosco, como é ser cristão quando as coisas estão difíceis, e não ficar vendendo aquele evangelho de que tudo vai dar certo e que não teremos mais dificuldades, quando Jesus falou que teríamos tribulações, né? Você sabe que o grande desafio é você crer naquilo que você fala. Muitas vezes nós vemos pessoas comprometidas com falar aquilo que não vivem. Então, esse evangelho triunfalista, como o Ricardo dizia agora há pouco, é um evangelho barato, é um evangelho que não fala de Jesus,
Ele conta historinhas sobre uma porção de coisas, mas não te traz essência. O dia que eu conheci Jesus, estava numa situação bastante complicada, porque todos os recursos financeiros que eu poderia querer ter, não tinha mais. E quando eu tive a felicidade de ser atacado por Jesus, porque Jesus não me agarrou, não me encontrou nada, ele me atacou. E foi muito bacana, porque na noite que eu o conheci, voltei para casa e chorei aquilo que não tinha chorado em toda a minha vida, diante de Deus, pedindo perdão. O que é impressionante, no dia seguinte, quando eu acordei, o mundo tinha ganho cor. O mundo que eu fui dormir era branco e preto. O mundo que eu acordei era um mundo colorido. O problema era o mesmo, a situação era exatamente a mesma, mas a paz foi fantástica. E aí comecei a conhecer um pouco mais aquilo que tem na Bíblia. E uma passagem que sempre me marcou é o desafiador Pedro dizendo: você está andando sobre a água, eu também quero. E foi aí aonde eu descobri de que nós, como empresários, num mercado instável como é o mercado brasileiro, para todas as coisas, nós temos que aprender a andar sobre as águas, sim, todos os dias. Porque o desafio é permanente. Todos nós vemos o mercado, cada um no seu negócio, mas nós vemos o mercado realmente difícil em todas as situações. Aquele pessoal que te oferece uma vantagem a mais e você sabe que naquele momento aquela vantagem seria importante para teu caixa. E você diz assim, não, sabe o quê? Não é o negócio que eu quero. Então você precisa ter certeza do Jesus que você quer servir. Se você não tem certeza do Jesus que você quer servir, você vai realmente, então, cair para o tal do triunfalista. Volto ao triunfalista do Ricardo, que eu achei oportuno, né? E o triunfalista vai te dizer, não, você vai ter um carro novo, tua casa vai ser enorme. Aí você olha e diz assim, pera um pouquinho só. Jesus nasceu numa manjedoura e ele é rei. Jesus não tinha cama, foi simplesmente largado na manjedoura, porque provavelmente não tinha nada que pudesse ajudar. E eu vou querer me conformar com uma casa maior, com um carro novo? Acho que alguma coisa está faltando nisso. Então, viver empresário com Jesus é muito legal. Sabe por quê? Porque quando você acha que você não vai pagar os títulos do dia 5, aparece o dinheiro da onde você não imaginava. Quando você acha que o teu negócio acabou, Jesus olha para você e diz assim, você vai finalmente confiar em mim ou não vai? E aí é onde ele faz mais uma maravilha. E a hora que você vai olhar, você diz assim, patrão, mas eu não merecia isso. Ele olha para você e diz assim, eu sei quem é teu coração, eu sei como é que ele é, e eu vou te ajudar. Isso está lá em Isaías. Vem comigo, eu te ajudo, eu não vou te deixar sozinho. Esta é a grande certeza que todos nós precisamos carregar. Ele não vai nos abandonar. Sabe por quê? Porque, como diz Paulo lá em Romanos, nada vai me separar do amor de Deus. É verdade. É verdade. Ô, Ricardo, tem pessoal que está compartilhando aí? O que eles estão mandando mensagem? Compartilha com a gente aí. A gente tem aqui a Nancy, melhor, Rodolfo, fala, excelente, irmãos, estarem em união, agradeço o CMMC pelo trabalho, pelos ensinos, pelas orientações. Grande Rodolfo. A nossa irmã Nancy está dando um aleluia aqui, tá aqui com a gente. O Alcides, batendo as palminhas lá, Alcides está ligadinho aqui com a gente. A nossa irmã Erênia Mendonça também está aqui conosco. Muito bom. Nilma, dando um glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Quanto à fala do Sami, né? A Rita, minha esposa, está dando um aleluia. Grande verdade, Sami. Né? Palmas para Jesus. Marcos Feliciano de Lima, aprender a viver o contentamento. Isso é importante, né? O que a gente está falando aqui. Nilma, o sobrenatural acontece. Basta crer que o Senhor vem ao socorro do aflito,
do que pede, né? Todos quanto pedem, recebem. A Fátima está fazendo uma pergunta. Qual é a maior dificuldade de ser um empresário cristão em um mundo de negócios, onde outros querem levar, eu acredito que seja levar vantagem? E aí, isso daí o Leong vai responder daqui a pouquinho para a gente. A Nancy dando um verdade, glória a Deus. E a Suzana, bonito depoimento, Sami. Leong, nos ajude aqui respondendo qual a maior dificuldade de ser um empresário cristão em um mundo de negócios onde todos os outros querem levar vantagem? Eu acho que essa é uma resposta que é meia geral, não é porque você é exatamente um empresário e vendo que outros querem levar vantagem também, mas eu acho que isso acontece em todos os aspectos, né? Você sendo um executivo, por exemplo, numa corporação, é terrível também. Então, você precisa ver, né, a concorrência que tem entre os executivos de uma empresa é terrível. Cada um querendo passar as pernas, né? Mas eu acho que tem uma palavra que eu gosto muito, e se aplica tanto a gente que está na corporação, a gente, empresários, pequenos lojistas, né? Os MEI, né? Que é balancear. A gente tem que balancear nossas vidas, né? Balancear no sentido de, primeiro, ter o mesmo comportamento, né? Você é no negócio, você tem que ser levar os mesmos princípios, né? Na sua igreja, ou melhor, vamos começar pela igreja, né? Você é na igreja, você leva seus princípios que você tem e aplica na igreja no seu negócio, na sua família, na sua profissão, nas suas atividades na comunidade. Eu acho que isso é o que a gente deve mais prezar, né? É um sentido de propósito mesmo, né? Qual que é seu propósito? Se o seu propósito é somente dinheiro, eu acho que aí você não tem muita você não quer pertencer, né? Você ouviu uma coisa de Jesus, uma coisa na igreja, assim, e você é outro no seu emprego, no seu empreendimento. Então, eu acho que nós devemos ter esse balanceamento, nós devemos ter, além desse balanceamento, uma segurança, né, em Jesus. E isso se traduz também em coragem. Eu admito, você tem que ter coragem. Mas você tem que ser coragem, não somente como empresário, mas você tem que ter coragem como profissional, né? Ter coragem para falar daquilo, dos seus princípios e por que você faz isso. Sustentar isso. Você vai ter derrotas algumas vezes, mas acho que isso é o paizinho querendo ensinar você, né? Mas podemos ter certeza, né, de que, como Romanos 8:28 fala, né, que tudo corre para o bem daqueles que amam a Deus, né? Se você tiver um propósito colocado na sua vida, no seu negócio, na sua profissão, na sua participação na comunidade, eu acho que as coisas vão começar a ir ao encontro, né, do seu desejo, né, de levar a Cristo, e Ele também vai proporcionar, né, o nosso sustento. Eu acredito nisso. Essa minha experiência,
Eu acho que essa é uma coisa que todos podem, convido todos a experimentarem isso, né? Acho que isso que nos torna diferentes e nos torna pessoas equilibradas, pessoas únicas. Eu acho que isso é o que Deus, o Pai, quer ver nos seus filhos. Eu acho que eu acrescentaria uma coisa bacana. É Nilma que fez a pergunta, né, Ricardo? Não, Fátima. Fátima. Eu hoje mesmo fazendo discipulado com uma pessoa, ele é um executivo da Unilever, e nós estamos caminhando junto. Ele é um jovem homem, mais moço que eu, e nós falávamos sobre como Deus, em algum momento, espera as nossas respostas, né? Como a vontade de Deus para a nossa vida tem um quê de Abraão, né? Abraão vai para a terra que eu vou te mostrar. E quando nós caminhamos com ele nos nossos negócios, ou nos nossos empreendimentos, ou como executivo, como o Leong fala, eu também fui executivo, ele espera que a gente vá fazendo do jeito dele, para daí ir para o próximo passo. Então, até tem uma figura de linguagem aqui, parece que a nossa vida é como se fosse um bolo que fosse desenrolando. Mas você não está vendo tudo ainda, você está vendo a próxima, ou o mapa, né? Vá para a próxima quadra, vai em frente e vira à esquerda. Enquanto você não for em frente e virar à esquerda, não dá para te falar o próximo passo. Então, existe um lance que é você crer naquilo que você diz que crê, e você mostra que crê fazendo. E a hora que você vai fazendo, Deus vai agindo. Então, aí que entra a fé. Isso me fez lembrar de um caso, como eu, na época, era executivo, vendia softwares de gestão empresarial, são softwares que têm projetos caros, e eu fui levar uma proposta com um cliente que tinha fechado negócios comigo, era uma proposta boa, grande, tanto que foi um projeto que trouxe recursos para a nossa empresa por muitos anos, e a gente, naquela época, teve um bom crescimento. E eu estou lá com um cliente que falou que ia fechar negócios, eu e o dono da empresa grande, e ele está lá para assinar o contrato. E naquela hora ele virou assim e falou: Juan, por que a gente não faz esse contrato aqui por fora, sem assinar, né? E aí eu era um crente ainda não maduro, tinha poucos anos de convertido, mas aquilo pegou muito forte para mim. Eu falei: olha, desculpa, senhor, mas a nossa empresa não faz isso. E ainda que fizesse, eu não faço, porque Deus não abençoa esse tipo de atitude. Foi incrível, eu era muito mais jovem, e aquele senhor era mais velho, tinha uns 40 anos a mais que eu. Foi muito engraçado, porque naquela hora eu podia ter posto tudo a perder, mas eu não pensei sequer nisso. Eu pensei em falar para ele a verdade. Deus não abençoa esse tipo de coisa. Foi muito curioso vê-lo ficar quase roxo, e ele parece que diminuiu. Ele pediu desculpa, começou a assinar logo os contratos, e aí começou a puxar um assunto para tentar me agradar. Foi engraçado isso. Nossa, de que religião você é? Oh, perdão. Mas eu acho que isso faz parte, né, da nossa postura, né? Quando Deus vai dando as dificuldades, ele vai nos trabalhando, vai nos ensinando, vai nos fortificando, mas a gente tem que crer que aquilo que ele falou, ele vai cumprir. E se ele diz que é o nosso Deus provedor, ele vai prover. E é nessas horas que a gente tem que mostrar a crença. Então, nos tempos de dificuldades, aí minha experiência é essa, né? De que Deus, ele vai prover. A gente tem que crer nisso. Sabe uma coisa Amém. que é importante a gente lembrar, pessoal? Quando nós dissemos sim para Jesus Cristo, nós ganhamos um presente maravilhoso, chama-se Espírito Santo. Não sei se vocês já experimentaram esse privilégio, mas o que acontece? O Espírito Santo caminha conosco todos os dias, e porque ele é vivo, ele vai criando as situações para você crer. É simpática essa forma de olhar, né? Porque ele cria a situação para te desafiar, para ver se você realmente vai se manter na linha. Isso que o Juan diz: você não quer assinar? Legal, então a gente não faz o negócio. Aí o cara para olhar e diz assim: como é que é? Você vai abrir mão do negócio porque Deus não vai abençoar?
E, normalmente, o sujeito fica incomodado. Normalmente, a pessoa fica incomodada. Temos mais participações aí, né, Ricardo? Temos sim. Tarciso dizendo: gosto muito dos testemunhos, são muito enriquecedores. Gostei demais de o Jesus é o meu core business. Amém. A Fátima, que vocês responderam as questões dela, ela está dando um amém, glória a Deus aqui. A Rita, economista Rita, em um mundo capitalista, como devemos nos comportar em meio a tantos pensamentos negativos, principalmente em pessoas que não acreditam que Deus possa mudar qualquer situação. E, junto com isso, a Nilma também fala: quando temos temor de Deus, sabemos que o inimigo lança manjares só para nos testar. E o Magno está dando um amém aqui para nós. Eu acho que esses manjares aí, eu tenho uma pitada para dar um toque aí para Rita. Nilma. Nilma. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar numa empresa de software, e naquela época eu vinha de ter saído de um trabalho, um tempo de deserto, né? Aprendendo com Deus, caminhando com Deus, recém-convertido, poucos anos, eu tinha uns 2, 3 anos de convertido, e aí eu pedi a Deus que Ele me abrisse as portas de onde Ele queria que eu trabalhasse. Porque eu já tinha tentado muitas coisas, eu fiquei naquela época dando cabeçadas, literalmente. E Ele me abriu 5 possibilidades de trabalho que eu estava concorrendo em grandes empresas. E aí eu tive uma daquelas orações de Pedro, que não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito Santo, e realmente foi isso que aconteceu. Eu falei, né, crente novo, sem muita experiência, eu falei: Deus, cansei de decidir eu e só dar cabeçada. Me coloque onde o Senhor quer que eu vá trabalhar. E do jeito que eu falei, orei, Deus foi fechando as ofertas de trabalho e sobrou só uma, que foi onde eu entrei, trabalhei lá por 12 anos, foram excelentes anos, tive muito êxito, muitas boas vendas, ganhei dinheiro, evangelizei, fui discípulo, ganhei pessoas para Cristo, pessoas que eu ganhei para Cristo no leito de morte, que eram colegas de trabalho, orou comigo, morreu dias depois, falei para outros que depois se envolveram em acidente e morreram, ganhei uma pessoa para Cristo, fiz dele discípulo, ele teve problemas no casamento, eu fui padrinho do casamento, dei conselhos, ele salvou o casamento por causa desse conselho, ou seja, Deus foi colocando tudo ali e comprovando que era ali mesmo que ele me queria, né? Mas deixando ele decidir por nós. E o incrível é que depois que eu entrei nessa empresa, logo depois, e era uma empresa pequena, outras grandes empresas me chamaram. Então veio o canto da sereia, empresas grandes, com nome famosos, e eu falei: não, o senhor me pôs aqui, o senhor me tire. Não vou sair, não vou me desviar. E comentava até isso hoje num discipulado também que eu tive, e falando que a gente tem que seguir o que Deus faz conosco, né? E tem que saber que Ele está colocando, Ele vai tirar, né? Deus dá, Deus tira, parece que, como o Jó falou, né? Então, esse é um ponto interessante na pergunta dela aí, acho que isso vai ajudar, né? Legal. Senhores, eu queria... E a outra pergunta... A outra pergunta foi a da Rita: como devemos nos comportar em meio a pensamentos negativos? Leong quer falar, Sami? Senão eu estou pronto. Não, vamos responder, depois eu volto ao assunto que eu queria falar. Eu acho que um ponto dessa pergunta é o limão, o copo, né? O copo está meio cheio ou está meio vazio? Né? A gente não pode ser insensato enfrentando as dificuldades, né? Por exemplo, no ministério que eu tenho trabalhado hoje, a gente costuma fazer um planejamento realista, depois a gente faz um planejamento com fé, com fé de que tudo vai dar certo, e um planejamento conservador, né? Os cenários, né? Uma coisa bem típica do mundo dos negócios, né? Agora, a gente não pode pensar que vai ser só alegrias e também não pode ser pessimista. Por exemplo, o mundo tem dado para nós todos, nesse momento, um grande limão com a história da pandemia.
No nosso ministério, nós estamos transformando isso numa limonada suíça, bem gostosa. Temos falado isso, porque a gente conduz o Global Leadership Summit no Brasil, que acontece só presencialmente, mas rapidamente nos reinventamos e criamos isso de maneira online. Então, fizemos disso uma forma de continuar impactando e transformando vidas, com um sistema do Summit totalmente online. Então, precisamos ter cenários, precisamos confiar e, na verdade, nós temos que fazer sempre toda a nossa parte. Eu sempre gosto de falar de Mateus 13, né, que Deus não vai fazer aquilo que nos compete. Ele nos dá a semente. Nós não temos como criar sementes. Mas nós temos que trabalhar, nós temos que arar, temos que plantar, temos que pôr a terra, temos que adubar, regar, cuidar. E deixa que o crescimento que nós não conseguimos fazer, ele vai fazer. Nós já nos certificamos em fazer tudo o que é possível, vamos fazer tudo o que é possível. É isso aí, Fátima. E vamos confiar que Deus vai fazer a parte que é impossível. Essa é a parte que ele faz e ele é bom nisso. Acho que isso ajuda, ou vai ajudar na maioria das vezes. Deixa eu dar um pitoquinho nisso que o Juan está dizendo. Pensamentos negativos sempre vão acontecer. Agora, nós temos que ter muita calma para nos lembrar que nós servimos ao Senhor dos Milagres. Eu me ponho no lugar, por exemplo, do Juan, quando ele vai conversar com um sujeito à beira da morte, e ele aceita Jesus, e ele começa a ter uma esperança, poxa, então Deus vai me salvar, vou viver. Nós não sabemos qual é o milagre que Deus vai oferecer, então o pensamento negativo, na verdade, se transforma qual é a oportunidade de milagre que Deus vai me dar em meio de todo esse turbulhão negativo que nós estamos olhando. A Bíblia nos oferece uma passagem muito bonita, onde ele diz assim, Ebenezer, até aqui Deus nos trouxe. Então, Deus nos deu até a possibilidade de ouvir esse pensamento negativo, justamente para que nós possamos pôr a nossa fé em dia e dizer, não, esse pensamento negativo não vai a lugar algum. Eu vou confiar no Senhor dos Milagres. Era isso que você queria dizer, Leon? Está no mundo. Não é isso, mas as respostas já terminaram, porque o que não tem nada a ver com o assunto. Na realidade, não sei se o Ricardo tem alguma coisa a mais a falar sobre a pergunta da Nilma, é isso? Não, para mim é exatamente o que vocês disseram aqui, eu acho que é bem isso. O Sidney está dizendo aqui que gosta muito do Maná de Segunda, nesses tempos de pandemia. A fé, às vezes, pode abalar quanto à manutenção dos negócios, mas temos que ver de onde e até onde ele nos trouxe, para confiarmos para onde iremos. E a Nancy dizendo, o inimigo é astuto, mas o vencedor é o nosso Deus sempre. Isso aí, amém. É isso aí. O que eu queria colocar na realidade, nós temos aí, quando passou, nós não vimos, mas é a Irênia Mendonça, que está aqui acompanhando com a gente, é do México. Aí está ela. Irene Mendonça, é do México, e temos o grande prazer de recebê-la. Ela tem parentes no Brasil, tivemos a oportunidade de interagir com ela, né? Mas ela é uma das líderes lá do CBMC no México, e eu queria incentivar as mulheres que estão aí nos acompanhando para que possam seguir, né, esse caminho também. A Irênia foi uma das líderes que falou do papel da mulher executiva no mundo corporativo, né? É uma pena que isso foi feito em espanhol, mas quem sabe nossas Déboras aí, né, possam se levantar e se unir. Aqui tem quatro marmanjos, mas porque tem 4 marmanjos, mas
não é porque a gente está segregando as mulheres, né? Queremos que elas venham e se incentivem, porque é fácil para nós, homens, trabalharmos com homens, né? Mas eu acho que uma mulher, nada melhor do que uma mulher para trabalhar com a vida de outra mulher, seja empresária, seja executiva. É isso aí. Quer dizer, Leong, que o CBMC não é clube do Bolinha. Não é clube do Bolinha. Não é clube do Bolinha. Era Comitê Cristão de Homens de Negócio, mas nós fizemos de homens e mulheres de negócio, né? E na vida corporativa, né? É isso aí. Acho que vale a pena até comentar isso, né? Esse nome é da época do Sam e do Leong, realmente, lá do milênio passado. Hoje o CBMC tem um outro significado nessa sigla, né? Na verdade, hoje é Connecting Business e Marketplace a Cristo, né? Seria, mantendo a sigla em inglês, conectando negócios e mercado a Cristo. Então, sendo homens ou mulheres, não há diferença disso. Sendo empresários, executivos, profissionais liberais, a verdade é considerar o mercado de trabalho. Né? Você está inserido no mercado de trabalho, você quer falar da sua fé, você não quer ser chato, você quer ser efetivo, lógico, o Espírito Santo que trabalha e faz todo o trabalho, mas você quer ter sabedoria em como fazer isso, o CBMC é um local ideal para você caminhar conosco, para você aprender disso. Tem muito conhecimento, muita vivência já desde o nascimento, de 1930, são 90 anos que nós, o CBMC, fazemos isso e podemos ajudar você a afiar o instrumento, né, para que você seja efetivo onde quer que você esteja, tanto com o mercado de trabalho, com amigos, onde você estiver. Essa é a ideia, criar, na verdade, um espírito que é o teu estilo de vida, né? Falar de Jesus com tranquilidade e saber fazer isso com excelência. Nós queremos levar isso para você. Então, estamos convidando para que você venha caminhar conosco, conheça o Maná da Segunda, acompanhe conosco essas lives às segundas-feiras. No futuro teremos outras interações, assim que for permitido, nos encontrarmos à noite, comer alguma coisa junto, compartilhar, explicar esse ministério para outras pessoas, de maneira a ampliá-lo, não só aqui em São Paulo, como, por exemplo, em Curitiba, onde está o Leong, Vila Velha, onde está o Alcides, e onde estiverem aí no Brasil inteiro. Nós queremos começar essa parte da expansão, de ensinar a como fazer discípulos, que ficou um pouco, já há um bom tempo, um pouco, vamos dizer assim, congelada. Nós demos muita ênfase no Maná da Segunda, que muita gente recebe, mas deixamos de fazer essa parte e agora confessamos nossos pecados, estamos nos acertando com o chefe, o super presidente, e ele vai nos abençoar com isso, por isso você está sendo convidado a caminhar conosco. Amém, amém. A gente já está chegando ao final, tem mais um comentário aqui, eu queria compartilhar. Jesus venceu a morte, através dele somos mais do que vencedores. Quem tem Jesus no coração não tem medo, porque sua fé está firmado na rocha. Esse é o meu amigo Pestana, meu discípulo lá do Templo do Exército, bom garoto. E eu queria compartilhar com as pessoas também que estão aqui conosco. Às quartas-feiras nós fazemos o nosso café, né? O nosso café do CBMC através do Zoom. Então, se você quer participar conosco aqui na página do CBMC, você pode deixar aqui seus comentários. A gente também está disponibilizando para que você possa falar conosco através de um WhatsApp. Tem um WhatsApp aqui, a anotação, você pode enviar um WhatsApp, e aí a gente envia o link do Zoom na quarta-feira, é bem cedinho, né? Coisa de empresário, das 7h30 às 8h30, é algo bem rápido, para que a gente bata um papo, uma conversa gostosa e caminhe junto. A gente já está aqui há quase 1 hora, parece que não, o tempo parou, né? Foi muito rápido, pelo menos para mim, eu não sei quanto a vocês,
né? Eu vou deixar aqui o nosso WhatsApp mais um tempinho. Então, se você quiser, entre em contato conosco e a gente continua conversando, tá? Eu agradeço. Como eu era o entrevistado aí, entrevistador, aqui a gente é tudo. Obrigado, Juan, por você estar aqui com a gente, né? Usar esse tempo com palavras sábias. Sami, gratidão. O melhor presente que eu ganhei hoje de manhã foi a sua oração. Falei isso para você, falei para o Juan, estou falando para todo mundo, né? Recebi um presente, Sami orou por mim e Leong, obrigado, né, da gente estar aqui. E quem participou dessa live, a gente queria fazer um sorteio, mas esse sorteio vai ser válido para o próximo Princípios do Reino de Deus, nesse canal. A gente vai sortear um kit Operação Timóteo. O que é preciso fazer para ganhar o kit Operação Timóteo, que é um guia de discipulado, né? Você vai compartilhar essa live, vai compartilhar na sua timeline e aqui nos comentários vai anotar, vai colocar como link o nome de 3 amigos seus. 3 amigos, você vai comentar aqui com o nome de 3 amigos e vai compartilhar essa live na sua timeline. A gente vai escolher entre as pessoas que fizerem isso, a gente vai fazer um sorteio e apresentar na próxima Princípios do Reino de Deus, segunda-feira. Todas as segundas a gente vai estar aqui, batendo um papo, conversando e se alegrando na presença de Deus. Obrigado, cada um de vocês. Então, uma boa noite para todos. Deus os abençoe e fique na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém.